Você acha que ela está interessada, mas não tem certeza. E, sinceramente, você provavelmente não está sozinho nessa. A verdade é que mulheres enviam sinais confusos o tempo todo, algumas de propósito, outras sem nem perceber. Uma mensagem de oi depois de desaparecer por dias, aquele sorriso inesperado ou a risada no momento errado, tudo isso faz seu cérebro entrar em modo detetive da atração. Seu ego quer acreditar que cada gesto significa interesse real. Sua ansiedade grita: ela gosta de mim ou não? E seu instinto tenta descobrir a lógica impossível de decifrar. Spoiler: nem sempre existe lógica. Mas aqui está o ponto: não se trata de manipulação maldosa. Muitas vezes esses sinais são testes inconscientes, pequenas experiências para ver como você reage, medir interesse ou simplesmente sentir segurança emocional. Seu trabalho é aprender a reconhecer padrões, não reagir a cada sinal isolado como se fosse um terremoto emocional. Neste vídeo, vamos expor os sinais confusos que as garotas deliberadamente enviam, explicar por que eles funcionam no cérebro masculino e como você pode reagir de forma inteligente sem perder seu equilíbrio. Prepare-se para entender o que realmente está acontecendo, porque se você continuar interpretando tudo errado, seu ego vai sofrer mais do que deveria. Se você já passou por situações assim, fique atento. Vamos quebrar cada sinal, mostrar o que significa de verdade e ensinar como não cair nas armadilhas da confusão emocional. A primeira coisa que precisa ficar clara é que o cérebro masculino não foi exatamente projetado para lidar com sinais ambíguos. Sim, ele até consegue decifrar situações simples, mas quando uma mulher mistura atenção, afastamento, elogios e provocações em doses imprevisíveis. Bem-vindo ao caos. O problema não está nela, está na expectativa dele. Os homens esperam consistência. E quando o que recebem não segue uma linha clara, a mente entra em loop. Imagine, ele recebe uma mensagem calorosa de manhã, depois nada o dia inteiro, e à noite ela responde com algo curto e neutro. A dopamina dispara quando ele recebe atenção. Ele interpreta como interesse, mas o desaparecimento subsequente ativa a ansiedade. Cada interação passa a ser uma montanha-russa emocional, e o homem começa a superanalisar cada palavra, emoji e pausa. Essa é a essência do reforço intermitente. A mesma dinâmica que mantém alguém viciado em redes sociais ou em jogos de azar funciona nos relacionamentos. Uma recompensa incerta é muito mais potente do que uma previsível. E não vamos fingir que a culpa é só do cérebro dele. Há camadas comportamentais em jogo. O homem muitas vezes tem apego ansioso sem perceber, e isso amplifica o efeito de qualquer sinal confuso. Ele cria cenários imaginários, interpreta silêncio como rejeição e presença como prova de amor eterno. A ansiedade assume o volante, o ego tenta corrigir o curso e a esperança insiste em manter tudo funcionando. A combinação é perfeita para noites sem dormir, mensagens intermináveis e interpretação exagerada de cada gesto. Mas aqui está o detalhe importante. Mulheres muitas vezes nem percebem que estão enviando sinais confusos deliberadamente. Às vezes é teste de interesse, às vezes é autoproteção emocional. Às vezes é apenas curiosidade. Mas para ele, o resultado é sempre o mesmo: confusão, frustração e aquele sentimento de será que eu estou perdendo tempo? Então, por que os homens caem? Porque o cérebro masculino reage a padrões, mas as mulheres deliberadamente quebram ou alteram esses padrões para ver a reação. Cada gesto inconsistente, uma mensagem ignorada seguida de risadas exageradas em público, ativa uma mistura de dopamina e cortisol, criando obsessão silenciosa. E quanto mais ele tenta interpretar, mais preso fica. A lição aqui é simples: reconhecer que isso acontece e entender que não é necessariamente manipulação maldosa muda completamente a forma como ele reage. Ele pode escolher observar, interpretar padrões em vez de momentos isolados e manter o próprio equilíbrio emocional. E acredite, isso muda tudo. Existem padrões claros de sinais confusos que muitos homens tentam decifrar,
mas poucos conseguem enxergar com clareza. Vamos falar sobre os 4 mais comuns, porque entender isso é metade da batalha. O primeiro é o clássico quente e frio. Ela te aproxima com mensagens calorosas, convites inesperados ou risadas genuínas e de repente some por dias. O cérebro dele fica em alerta. Ela gosta ou não gosta? A dopamina dispara quando ela aparece. O cortisol sobe quando ela some. Ele interpreta o desaparecimento como rejeição, mas muitas vezes é apenas uma forma dela testar interesse real ou manter equilíbrio emocional. Para ela, esse comportamento não é manipulação, é sobre medir reação e criar segurança. Para ele, é confusão pura. O segundo tipo é o teste de atenção. Mensagens curtas, respostas demoradas, emojis neutros, tudo para ver se ele vai insistir, esperar ou se desesperar. O homem com apego ansioso vai superanalisar cada palavra, enquanto o que mantém controle emocional observa o padrão e não reage exageradamente. Ele precisa entender que, nesse contexto, a demora ou a resposta curta não é falta de interesse, mas um teste silencioso de consistência e paciência. Terceiro, há a inconsistência entre verbal e corporal. Ela diz que está bem, mas o corpo demonstra interesse. Encosta mais, sorri mais, faz contato visual intenso. A mente dele tenta reconciliar palavra com gesto, e é aí que a confusão aumenta. Ele interpreta a fala literalmente e ignora sinais não verbais, ou vice-versa. O resultado? Ele cria histórias internas sobre intenções que nem existem, gastando energia emocional em interpretações equivocadas. O quarto tipo é a mistura de elogios e provocações. Ela te elogia e imediatamente provoca, ou faz uma piada que testa limites. O cérebro dele reage como se estivesse jogando um jogo de acertos e erros constante. Ele tenta decifrar padrões inexistentes, e cada resposta dela ativa uma pequena montanha-russa emocional. O efeito é o mesmo que reforço intermitente: difícil de largar, difícil de interpretar. O ponto crucial é que todos esses sinais têm raízes na psicologia feminina: apego, segurança emocional e atração. Eles não são necessariamente mal intencionados, mas funcionam de forma imprevisível no cérebro masculino. Cada sinal deliberado testa percepção, paciência e controle emocional. Para o homem, a chave é observar padrões, não momentos isolados, e reconhecer que o que parece confusão muitas vezes é apenas uma forma de ela avaliar interesse e maturidade emocional. Com essas 4 categorias claras em mente, ele pode finalmente parar de criar histórias mentais exageradas, interpretar sinais corretamente e agir com inteligência emocional em vez de reagir de forma impulsiva. Isso muda completamente a dinâmica da atração e elimina boa parte da ansiedade que surge diante de sinais contraditórios. A reação de um homem diante de sinais confusos define toda a dinâmica de interesse. A verdade é que a maioria reage emocionalmente, ansiedade dispara, ego entra em modo defensivo e a esperança assume o volante. Não ideal. Para lidar com isso, o primeiro passo é reconhecer o padrão, não reagir a cada gesto isolado. Cada mensagem curta ou atraso na resposta não precisa ser interpretada como rejeição ou confirmação de interesse. Observar consistência ao longo do tempo é a chave. Uma estratégia prática é não reagir impulsivamente. Quando ela demora para responder ou manda algo ambíguo, a tendência masculina é insistir, enviar mais mensagens ou criar cenários imaginários. Isso só reforça o reforço intermitente que gera ansiedade. Em vez disso, ele deve se manter firme, responder de forma controlada e observar se há padrão de comportamento repetido. Isso transforma a percepção dela. Ele passa de vulnerável a alguém com estabilidade emocional, o que aumenta a atração em vez de gerar tensão negativa. Outro ponto essencial é comunicação direta versus interpretação exagerada. Muitos homens gastam energia tentando decifrar cada gesto, quando a solução poderia ser perguntar ou testar limites de forma tranquila.
Não se trata de confrontá-la ou exigir explicações, mas de estabelecer clareza sem perder o controle emocional. Ele precisa lembrar: comportamento dela confuso não é uma prova de amor ou desinteresse absoluto, é apenas informação que precisa ser lida corretamente. Visualmente, imagine um homem tentando decifrar cada gesto enquanto sua ansiedade e ego brigam entre si. Se ele deixar a ansiedade dirigir, a confusão se multiplica. Se o ego insiste em interpretar cada palavra literalmente, ele cria histórias que não existem. A diferença está em agir com disciplina emocional, como um detetive observando padrões, sem se perder em cada pequena pista. E sim, é totalmente aceitável dar espaço a si mesmo. Controle emocional não é passividade, é escolha estratégica. Ele mantém sua rotina, interesses e socialização, enquanto observa o padrão de comportamento dela. Isso evita que sinais confusos transformem relacionamentos em um ciclo de frustração e expectativas irreais. No fim, reagir sem se perder significa combinar observação, paciência e consistência interna. Ele aprende a interpretar sinais deliberadamente confusos de forma racional, manter equilíbrio emocional e não permitir que o ciclo de ansiedade e reforço intermitente controle sua percepção. Um homem que domina isso não só lê sinais corretamente, mas também se torna mais atraente, porque segurança emocional é irresistível. A confusão emocional surge quando o homem interpreta cada gesto isolado como prova de interesse. A diferença entre sinais claros e confusos está na consistência. Interesse real se manifesta de forma previsível e coerente. Ela mantém contato, age de acordo com o que diz, demonstra atenção mesmo fora das telas e inclui você em seu cotidiano. Confusão deliberada, por outro lado, é errática, intermitente e muitas vezes contraditória, perfeita para ativar a ansiedade masculina. Um sinal confiável é a coerência entre ação e palavra. Se ela diz que quer passar tempo com você e cumpre, o interesse é real. Se ela diz uma coisa e faz outra, aparece e some, elogia e provoca sem padrão, é confusão. O cérebro masculino tende a ignorar detalhes não verbais, mas são esses sinais que revelam intenções verdadeiras: contato visual, proximidade física, atenção genuína durante conversas. Outro indicador é o comportamento fora da tela. Mensagens podem ser manipuladas ou distorcidas, mas ações no mundo real, lembrar de detalhes, incluir você em planos, priorizar momentos juntos, mostram interesse concreto. Homens que se concentram apenas em mensagens ou redes sociais acabam presos em interpretações erradas, criando histórias internas exageradas. Também é importante entender reforço positivo versus manipulação emocional. Elogios consistentes, atenção regular e cuidado mostram interesse. Silêncio intermitente, testes de paciência e provocações frequentes sinalizam confusão deliberada ou teste de limites. Reconhecer essa diferença permite que ele decida onde investir energia emocional sem se perder. Imagine o homem como um detetive de padrões. Em vez de reagir a cada gesto isolado, ele observa tendências. Ele nota que ela some um dia e volta com explicação genuína várias vezes. Padrão consistente. Ele nota que provocações são seguidas de atenção real. Padrão positivo. Ele aprende a interpretar sinais dentro do contexto e não do instante emocional. Por fim, reconhecer sinais claros de interesse reduz a ansiedade e aumenta a confiança. Ele entende que confusão deliberada existe e não precisa reagir impulsivamente. Com prática, ele se torna capaz de diferenciar a atenção estratégica de interesse real, mantendo equilíbrio emocional e controle sobre a própria atração. Isso transforma a forma como ele se conecta e evita cair em ciclos de frustração causados por sinais contraditórios. Em resumo, sinais confusos são parte natural da dinâmica entre homens e mulheres. Eles podem gerar ansiedade, reforço intermitente e noites de superanálise, mas não precisam controlar a sua percepção ou comportamento. Entender padrões, observar consistência entre palavra e ação,
Diferenciar reforço positivo de confusão deliberada e manter controle emocional transforma totalmente a forma como você reage. Segurança emocional e paciência são sempre mais atraentes do que reagir a cada gesto com impulsividade. O segredo é simples. Não se perca em cada mensagem ou comportamento ambíguo. Observe tendências, interprete sinais dentro do contexto e mantenha sua rotina e disciplina emocional intactas. Isso faz você se destacar e evita que confusão deliberada se transforme em frustração constante. Se você já passou por situações assim, comente suas experiências. Vou interagir e analisar com vocês. Não se esqueça de curtir, compartilhar e, mais importante, se inscrever no canal para receber mais dicas de psicologia masculina, relacionamentos e comportamento. Aprenda a decifrar sinais, manter seu controle emocional e criar conexões reais com inteligência e confiança. Imagine o homem como um detetive de padrões. Em vez de reagir a cada gesto isolado, ele observa tendências. Ele nota que ela some um dia e volta com explicação genuína várias vezes, padrão consistente. Ele nota que provocações são seguidas de atenção real, padrão positivo. Ele aprende a interpretar sinais dentro do contexto e não do instante emocional. Por fim, reconhecer sinais claros de interesse reduz a ansiedade e aumenta a confiança. Ele entende que confusão deliberada existe e não precisa reagir impulsivamente. Com prática, ele se torna capaz de diferenciar atenção estratégica de interesse real, mantendo equilíbrio emocional e controle sobre a própria atração. Isso transforma a forma como ele se conecta e evita cair em ciclos de frustração causados por sinais contraditórios.